Sejam todos bem-vindos a mais um Cast que Salva. Vocês já sabem, aqui sempre profissionais especialistas, profissionais que são referências na área de atuação, né, na área da saúde. E hoje eu tenho o prazer de estar comigo aqui o Dr. Herbert Cunha, ele que é uma referência em neurocirurgia, especialista em cirurgia de coluna minimamente invasiva. Né, doutor? Muito obrigado pela tua presença aqui. Obrigado, Renato, mais uma vez aí pelo convite aí. É muito legal, né, doutor, estar aqui, a gente poder levar a informação que salva, né? Sim. E poder conversar sobre vários temas aí dentro da tua área de atuação. Você que cada vez mais aí vem galgando um espaço importante aí, não só aqui em Rio Preto, né? Você atende Roda bastante. Roda bastante, né, doutor? Aqui o nosso estado inteiro, né? Outros estados também, Sim. né? Muito legal, fazendo, levando, digamos assim, um tratamento super diferenciado para muitos pacientes, né? Nessa tua área que você atua. Doutor, e como é, me fala assim, como é que está hoje a evolução nessa cirurgia que você faz? Hoje a gente sabe que você utiliza aí o que há de mais moderno, né? Como é que está? Houve alguma mudança desse último ano? Ou estamos nos mesmos tratamentos? Olha, Como é que está isso? questão de evolução no último ano, não. O que a gente, cada vez que os profissionais vão adquirindo mais experiência em certas patologias, isso vai estendendo um pouco o leque de tratamento para a cirurgia endoscópica, né? Hoje a gente costuma fazer também algumas compressões, coisas que antes precisaria instrumentar, passar parafuso, né? Hoje a gente faz já por via endoscópica. Se for nível único, até 2 níveis, a gente consegue fazer essa descompressão, liberar bem a raiz, se o paciente melhorar aquela dor que incomoda, assim, e com antes um corte de 10, 15 centímetros, hoje há um cortinho de menos de 1 centímetro aí. Recuperação muito melhor e, consequentemente, qualidade de vida, que é o que a gente sempre tenta ofertar para o paciente, também está... Doutor, 10 centímetros para menos de 1 centímetro É uma evolução muito grande, né? evolução... Isso, o impacto digamos assim, no na recuperação... o pós-operatório nem se fala, né? É uma dor muito menor tempo de internação, né? O paciente volta das atividades mais rápido. Voltar à atividade é sempre assim, é o que eu gosto de falar com os pacientes no consultório, que voltar não é assim que ele vai fazer cirurgia hoje e semana que vem ele está correndo uma maratona. Não, voltar assim, é fazer suas atividades habituais, conseguir ir no banheiro sem dor, conseguir andar em casa sem dor, né? Não é voltar, doutor, eu corri uma maratona ontem e semana que vem eu quero voltar. Não é... Praticar uma luta, por exemplo, né? Não é esse o intuito da cirurgia. O intuito da cirurgia é assim, fazer um trabalho leve, né? Então, isso sempre... Dá o conforto, na verdade. Dá o conforto. Doutor, fala um pouquinho para as pessoas o que significa a hérnia de disco. Eu acho que isso é importante, porque para as pessoas até entenderem quando é uma hérnia de disco ou quando é outro tipo de patologia, o caso bem característico da hérnia de disco. A hérnia de disco, né? O disco intervertebral nada mais é do que um disco gelatinoso. Eu gosto de dar um exemplo, mais ou menos o paciente imagina como se fosse um pneu, certo? Pneu com a câmara de ar dentro. O pneu é o ânulo do disco, certo? Quando esse pneu ele se rompe e sai aquela bolinha, aquele papo aquilo é a hérnia de disco. Quando aquele negócio sai da borda normal do pneu. Isso, certo? Tá. Quando ele forma aquele papo, quer dizer que o núcleo do disco, chama núcleo pulposo do disco, que é um núcleo mais gelatinoso, menos denso, ele acaba invadindo e comprimindo uma estrutura neural. Aí pode ser, depende da região, dá alguns tipos de sintoma. Pode dar parestesia em cela, que é o que? Dormência em região genital. Pode dar o caso mais clássico. Geralmente ele comprimir alguma raiz que vai para a perna, então o paciente ter dor em alguma face da perna, certo? Entendi. E é uma característica muito específica da dor, porque não é aquela dor que incomoda a perna toda. Geralmente o paciente consegue desenhar para você com o dedo o trajeto da dor. Doutor, ela pega aqui, sai aqui, passa no bumbum e vai até lá na perna, no fundo do pé. Consegue saber. Então, só por isso aí você já consegue saber mais ou menos, que na verdade, saber mais ou menos não, você tem que ter certeza de que aquela raiz está cometida, que é o que a gente sempre, é uma frase clássica no meio endoscópico, quando você vai fazer uma artrodese aberta, você
vai lá e metralha tudo. Você abre tudo, vê tudo. Quando você vai fazer uma cirurgia por via endoscópica, você tem que ser um tiro certeiro. Então, um tiro de sniper é exatamente onde está o problema. Porque se você não operou o lado do problema, o paciente pode ser que ele continue ainda com a E dor. isso consegue ver com exames? Exame de A imagem? primeira coisa é a clínica. Tá. A clínica é soberana e sempre vai ser na medicina, no meu ponto de vista. Ok. Então, a primeira coisa, você definiu a clínica do paciente. É um trajeto da RGL5, é um trajeto da RGL-S1. E aí você pede o exame exatamente para você quantificar e ver onde é que está esse problema. Porque a raiz ela pode ser presa em vários pontos do trajeto dela. Então, dependendo do ponto, é um tipo de tratamento, um tipo de via de acesso que você vai fazer para o paciente. Entendi. Então, o exame ele serve para complementar. É muito engraçado no consultório que o paciente chega e já joga o exame em cima. Doutor, eu tenho um problema na coluna. Eu falo, opa, calma. Conta um pouquinho sua história. Vamos ver como que é essa dor e tal. Não, que eu já passei não sei quem, e falou que eu tenho um hernia de disco. Eu falei, não, mas me conta aqui um pouquinho como que é essa dor, onde ela começa, onde ela vai, quanto tempo. Exatamente para você ter o raciocínio que o médico adquiriu desde da formação básica. Porque às vezes o paciente não tem essa noção. Não tem essa noção, ele acha já que... quer... E é um anseio de sempre exame, né? Que é o grande gargalo hoje, o grande custo das operadoras de saúde é isso, né? Não é o paciente que realmente tem um problema de saúde que precisa ser resolvido. Geralmente é o paciente que... Doutor, eu fiz uma ressonância no ano passado, deu uma protusão discal, eu quero fazer outra esse ano. Eu falo, tá sentindo alguma coisa diferente? E isso é o que você mais gasta tempo dentro do consultório. É você explicar para o paciente, às vezes fica mais fácil você pedir a ressonância e falar, tá bom, pede aqui, ó, semana que vem eu te falo que não tem nada. Do que você tentar justificar para o paciente, ó, não mudou a característica da dor, então não tem necessidade, mas realmente é... E eles ainda vão muito atrás do Dr. Google, né? Ele chega lá todo preparado, sim. né? Aí descobre que tá morrendo lá no Google e fica aí desesperado. Ontem foi muito mas legal. É gostoso. A gente estava no evento lá no Shopping Guatemi e uma influencer bem conhecida na cidade, ela falou o seguinte, que se ela fosse seguir o Dr. Google, né? Ela falou que quando ela olhar, já morreu umas 10 vezes já. Porque olha lá e fala, nossa, né? O Google sempre vai mostrar, sei lá, o que é pior, às vezes não é o... E a pessoa chega lá, né, doutor, já achando que... mas às vezes não é nada disso. Lógico que assim, sempre tem que ter atenção, porque assim, todas as características que o nosso organismo dá é um sinal de alerta. Dor, febre, qualquer coisa que tiver diferente, tem que procurar não é o Google, né, infelizmente. Talvez daqui alguns anos aí que essa inteligência artificial que esteja chegando aí possa ser que resolva esse problema, mas hoje em dia é muito falho ainda, na verdade, a maior parte das vezes, porque ele dá geralmente as coisas mais graves, né? Às vezes é simplesmente uma coisa que possa ser... Mas nada supera a anamnese ainda, né, doutor? Não, nada, cara, nada. Hoje, você, com uma boa conversa e um bom exame clínico, você tira muito diagnóstico, assim. Na verdade, você tem que pedir o exame, na verdade, para você confirmar o que você está fazendo, né? Confirmar que aquela hipótese diagnóstica é sua, entendeu? Na verdade, ver exatamente isso que eu falei, ver exatamente o trajeto onde que ele está sendo comprimido para você estudar apenas qual que vai ser o melhor jeito de você acessar aquilo, entendeu? Mas hoje o grande diagnóstico é clínico. E funciona, né? E funciona. Viu? No caso das hérnias, assim, existe alguma localização que elas são mais frequentes ali na coluna ou pode aparecer as hérnias de disco lombares, elas são mais comuns nos níveis mais baixos da coluna, L4, L5, L5, S1. Né? São entre a penúltima e a última vértebra é a primeira vértebra sacral. Tá? São muito mais comuns que qualquer outra região. E ali elas se dividem em várias localidades, topografias nisso. Pode ser uma hérnia que esteja bem no meio do disco, onde que o disco faz o contato com o saco dural. Pode ser bem no meio, pode ser mais para o lado, pode ser mais lateral ainda, pode ser até fora e está comprimindo a raiz lá fora, longe da medula, longe do saco dural, né, do canal vertebral. E as hérnias mais acima, né, L2, L3, L1, L2 é muito raro, né? Que é mais em cima da coluna. Que é mais em aqui. cima, Tá. exatamente. Que é mais para cima. São as vértebras, as primeiras, segunda vértebras, essas são mais raras de aparecer, né? E das localidades, as mais comuns são as centrolaterais, né? São as hérnias que estão dentro do canal vertebral, um pouco para o lado,
né, para ser mais claro, assim, né? As hérnias foraminais são hérnias mais raras de aparecer, que são as hérnias que estão mais fora do canal vertebral. Doutor, e outra coisa assim, existe algum motivo pelo qual uma pessoa tem uma hérnia? É por um movimento repetitivo? É porque houve uma lesão? Ou existe a genética nesse caso? Existe, na verdade, é uma cumplicidade de fatores aí, né, que aparece. Pode ser parte genética envolvida, então meu pai teve problema, minha mãe teve problema, meu outro teve problema, provavelmente você tem um cara que se não cuidar, você vai seguir o mesmo passo também. O fator genético influencia, mas o principal hoje são hábitos de vida, tá? Então, assim, o paciente não faz atividade física, né, tem uma qualidade de vida ruim, né, obesidade, né, tudo isso são fatores de risco para os problemas da coluna aí, né, e entre eles a hernia de disco. Má postura, a parte laboral hoje é uma coisa que o pessoal se questiona um pouco, mas é porque os artigos geralmente eles pegam o cara que trabalha não num serviço braçal, que não tem uma formação de postura, né? Você leva isso, no meu ponto de vista, lógico, deixar claro, que no meu ponto de vista, você leva isso, por exemplo, um cara que planta cana ali, que fica o tempo inteiro agachando, pegando peso, esse cara tem um risco maior de ter problema na coluna. Pela entendeu? repetição, Você tá, né? exatamente, uma má postura é o que a gente fala no começo. Agora, se um cara que trabalha num escritório, tudo, pode ser que isso realmente não interfira, né? Que os artigos, alguns artigos Mas a mostram repetição pode ser a repetição de movimento ou de postura mesmo, exatamente. né? E é muito engraçado que às vezes você pega um paciente que tem, doutor, mas eu pratico atividade física desde os meus não sei quantos anos, nunca parei e tal, mas você nunca fez uma atividade física voltada para a coluna, né? Que é o que geralmente, principalmente a população masculina corre, né? Hoje, a melhor terapia para coluna, assim, que 100% dos meus pacientes eu indico é Pilates. Pilates. Entendeu? Porque você vai começar a trabalhar a musculatura fina da coluna, assim, que é a musculatura que dá sustentabilidade. Então, aquela história assim, falou assim, doutor, nunca tive problema na coluna porque o meu osso é bom. Não, você nunca teve problema na coluna porque seu músculo é bom. O que segura a você ter menos problema na coluna é exatamente a atividade muscular. Então, se você tem a musculatura que segura a coluna, faz um enrijecimento da coluna bem, a tendência de você ter menos problema na coluna é maior. Ajuda muito, né? Com certeza. Doutor, e o tema do nosso podcast de hoje, né? É a pergunta que não quer calar aqui. Existe o tratamento perfeito para hérnia de disco ou não? Renato, o tratamento perfeito é meio... Tudo que você fala em perfeito, você leva a ser uma coisa que nunca vai dar problema. Então, tipo, na verdade não existe assim, sabe? O tratamento tem que ser individualizado, né? Todos os tratamentos que hoje tem disponíveis no mundo, a gente aplica aqui. E você falar para mim assim, falar, um paciente seu fez hernia de disco, nunca voltou para a mesa? Não. Qualquer colega que falar por exemplo, igual eu te falei, né? A gente vai fazer consultoria fora, o cara fala, nunca teve problema com você, porque ele voltou em outro, com certeza, entendeu? Então, assim, existe uma taxa de recidivo da hérnia, então você foi lá, operou, tirou o disco, tanto para a via convencional, que é a via aberta, quanto para a via endoscópica, tá? E a taxa, os trabalhos mostram exatamente a mesma. Se operou por via convencional, se operou por via aberta, você vai ter a mesma taxa de recidivo a longo prazo, né? Então, assim, o tratamento existe individualizado, tá? Então, se você tem um problema na coluna, você tem que procurar um médico da sua confiança, ser avaliado, tá? De preferência especialista nisso. E se você foi operado, doutor, eu operei, melhorei, voltei a dor, se acompanhar de perto por isso, tá? Porque, assim, existe o risco disso recidivar mais para frente, né? E aí são várias terapias. É o que eu costumo. Para você ir daqui para a Rua do Fundo, você tem vários tipos de tratamento. Então, vários caminhos para você ir. A hernia diz que se você passar em alguém que não domina todas as técnicas, muito provavelmente você vai ganhar uma hernia aberta. Que às vezes poderia fazer endoscópio, que é menos traumático, todas as vantagens que a gente já falou. Mas você vai passar em outro, doutor vai querer te colocar parafuso. Então, assim, são tudo meios de tratamento, tá?
questionavam, tem um ponto e outro, então, mas cada um tem sua formação e cada um vai dormir no travesseiro depois com a sua consciência. E na medicina não tem essa matemática, né? Exatamente. Nunca que 2 mais 2 é mais 4, né? Nunca, né? Exatamente. Então, o que você tem que fazer é confiar em quem está te propondo um tratamento e seguir à risca o que ele te orientar. E que esse cirurgião tem experiência, né, doutor? Exatamente. Sabe o que está fazendo, né? Exatamente. Mas, assim, voltando à pergunta, se o tratamento existe individualização, né? E aí depende muito, não é assim, é o que eu costumo sempre... Se você pega meus pacientes, se ele sai da porta, se eu propus cirurgia para ele, ele sai da porta, a primeira coisa que eu falo é, sua cirurgia, sua coluna não vai voltar a ser uma coluna quando você tinha 18 anos de idade. Entendeu? Não, operei, acabou meu problema, 18 anos, está aqui de novo, vou fazer tudo que eu vou fazer. Não, você vai ter que ter cuidado dela daqui para frente, ad eterno aí, até suas 90 primaveras aí. Tem que ser muito transparente, né, doutor? Sim. Quer dizer... Não adianta ser, é o que eu falo assim, quem propõe muito milagre no consultório, você tem que ficar um pouco o pé atrás, entendeu? Porque medicina é um negócio, você falou, não é uma ciência exata. E isso faz muita diferença. Doutor, hoje, em que caso se lança a mão ainda da cirurgia aberta? Estenose multissegmentar, tá? Que é isso? São várias estenoses em vários níveis diferentes, tá? Então, por exemplo, o paciente lá que tem 3 níveis de estenose. Se você for levar isso para a técnica endoscópio, você gasta mais ou menos 1h30, 1h20, 1h30 para cada nível. Você vai levar o paciente a 4 horas e meia de cirurgia. E você acaba não fazendo uma descompressão porque você não consegue angular bem a cânula para cima e para baixo. E esse paciente, se eu levar ele para a via convencional, em 1 hora, 1h30, você resolve o problema dele. E ele vai ter uma qualidade de vida também a longo prazo. Então, esses pacientes hoje, principalmente artrodese e instabilidade, o que é instabilidade? Um corpo da vértebra correr sobre o outro, né? A gente chama de listese. Então, a gente sempre faz raio-x no paciente e o raio-x mostra pra gente que esse paciente tem um grau de estabilidade. Em alguns casos, o paciente mesmo com listese, a gente consegue operar por via endoscópica. Por exemplo, o paciente tem uma listese pequena, né, um grau 1, e o paciente tem dor radicular por conta de uma hérnia que apareceu ali. Entendeu? Ele tem 2 patologias, mas ele tem... A dor dele é só na perna, só radiculopatia. Então a gente vai lá, solta essa raiz e orienta bem a trabalhar uma boa fisioterapia, um bom pilates, daí para frente, um bom RPG e acompanha essa listese. Mas o paciente com instabilidade franca, o que é isso? Fez um raio-x, ele teve piora dessa listese. Esse paciente, cada vez que você mexer, por mínimo que seja na coluna dele, a tendência dele é piorar essa listese. Entendi. E aí, nesses casos, a gente passa para a via convencional, Entendi. que é a cirurgia de parafuso na coluna, que todo mundo tem certeza, mas que hoje também está bem evoluído, né? Hoje em dia a gente faz cirurgias que a gente fala de 360, né? Que a gente vem pela barriga, um cirurgião vascular acessa a barriga pra gente, faz um cortinho pequeno, 5 centímetros de corte na barriga, a gente passa a prótese pela frente, vem por trás e coloca os parafusinhos na coluna, tudo por via percutânea. Então o cara ganha 4, 6 parafusinhos pequenininhos, cortinho de 2 centímetros e também não mexe na musculatura do paciente. Né? Então, isso faz pela frente. Faz pela frente e por trás, né? Hoje vocês têm várias ferramentas aí, né? Várias ferramentas. Evoluiu muito, né? A cirurgia da coluna evoluiu bastante, né? Então, tem vários tipos de tratamento e isso ajuda lá no fim da linha o paciente, né? Cada vez menos agressão, recuperação mais rápida, volta à rotina mais rápido. Então, sempre... Doutor, fala um pouquinho desse pós-cirúrgico. Vamos falar de uma cirurgia endoscópica, no caso, que você cada vez mais tem feito, né? É evolução, né? É evolução. Como é que funciona o pós? Assim, ele volta para casa um dia depois da internação? A cirurgia endoscópica, se ele for operado pela manhã, até no início da tarde, a gente consegue dar alta até no mesmo dia. Tá? Vai para casa, rotina normal, nos primeiros 15 dias ali vai ficar mais uma semana, 10 dias ali mais quietinho, tá? Levanta, senta, anda um pouco. A gente até foi, eu te falando, nessas
consultorias que eu faço fora, eu operei um colega de Marília. E aí ele falou, ó, o cara tava, segundo dia, tava pregando na televisão no, 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 no painel da sala. Então, assim, te possibilita voltar a uma rotina. Lógico que isso é errado, né? Não é a coisa certa de se fazer, porque você precisa passar por querendo ou não, você foi operado, você precisa passar, mas assim, te dá uma noção de que tem paciente que evolui sem dor já, tem paciente que fica mais choroso por um tempo, um pouquinho de limitação lógica, principalmente na coluna lombar, né? Onde você mexeu, que é como se fosse uma hack ali, né? Só que o corte é um pouco maior, então tem paciente que reclama um E fica pouquinho, incomodando, né? mas nada assim. Então, esse paciente vai fazer nos primeiros 15 dias 10, 15 dias um pouquinho de repouso, tá? Depois disso, começa a fisioterapia. Vai fazer uns 60 dias de fisioterapia ininterrupta aí, tá? Uma boa fisioterapia. Certo? Depois de 60 dias, pilates. E é aquilo que a gente comentou. O paciente que tem problema na coluna, ele precisou ser operado uma vez, se ele não mudar hábito de vida e não cuidar da coluna, a chance dele ganhar a segunda cirurgia é muito alta. É grande, né? Então, assim... O paciente que operou uma vez, doutor, te precisei voltar para a mesa entre 5 e 10 anos. A culpa, lógico que a culpa não é, a gente não pode falar sempre e nunca, né? Mas uma grande parte da culpa vai ser para o paciente, porque ele não cuidou da coluna dele conforme ele devia cuidar. Doutor, e a recuperação num caso de cirurgia aberta? Qual que é a diferença aí de tempo, de tudo? A recuperação aberta, o paciente, por exemplo, da endoscópio, 15 dias, ele vai estar praticamente sem dor, limitado, vai voltar a fazer as atividades habituais dele, tá? No caso da cirurgia por via convencional, esse paciente vai chorar um pouco mais, entendeu? Esse paciente vai ficar aí uns 60 dias ainda com certa limitação álgica, entendeu? Principalmente na coluna lombar, porque nada vai dizer que a técnica convencional, não a percutânea, mas a técnica convencional aberta, você tem que abrir mesmo, né? Então você rasga a musculatura ali, a musculatura para expor a coluna onde você precisa trabalhar. Então, esse paciente vai ficar uns 90 dias, assim, meio que no banho-maria, assim. Limitado. Entendeu? Meio limitado, certo? Depois de 6 meses, um ano, talvez a rotina seja semelhante. E a grande diferença é que com a cirurgia endoscópica, você agride menos essa musculatura, então, por consequência, a chance de você ter algum outro problema futuro diminui. Porque é o que eu acabei de falar no começo, o que segura a coluna no lugar é muscular, né? Músculo. Então, como você agride menos músculo, você tem maior capacidade de trabalhar ele. Aquela parte onde você abre ali, que ali forma uma fibrose ali. Então, assim, o paciente sempre vai se queixar um pouquinho, fora as outras consequências, né? Assim, no pós-laminectomia que tem. Então, assim, são outras... Entendi. São outras complicações também. Não que a cirurgia endoscópica não a tenha, mas a cirurgia aberta dá um pouco mais de... É bem claro aí a diferença, né? Existe uma diferença latente aí, né? A diferença é gritante, assim, quando você compara a técnica aberta com a técnica convencional. Então, na verdade, assim, você só lança a mão mesmo da cirurgia aberta quando é indicação para ela quando mesmo. é indicação de listese, né? Hoje a gente faz ainda, mas por conta do trabalho em grupo e tal, a gente ainda faz ainda bastante técnica convencional. Mas hoje, dos meus pacientes, a maior parte é cirurgia minimamente invasiva. Tá? Certo. Até porque a evolução é muito grande em tudo, né? Tudo. E até para o próprio cirurgião também, né? Sim, sim. E dá mais tranquilidade para você, sabe? Porque, assim, você não fica tão pensativo, assim, nisso, naquilo outro, que às vezes pode ter ocorrido um intraoperatório. Porque na cirurgia, a cirurgia minimamente invasiva, ela é sempre guiada, né? Então, é sempre guiada por raio-x, tanto uma forma quanto a outra. Parafuso, então, nem se fala, né? Então, assim, o parafuso você passa bem, alocadinho, então é bonito você ver o raio-x depois do pós-operatório. Quem conhece, assim, consegue ver bem o raio-x que foi passado. E quando precisa lançar a mão desse parafuso, doutor? Exatamente nos casos de instabilidade, né? Na verdade, a instabilidade é quando a coluna está solta ali. Então, se a coluna está solta, você precisa fixar ela no lugar. Então, você passa o parafuso, esse parafuso vai 2 parafusos em cada vértice, um de cada lado, né? E a gente fixa esses parafusos com a haste. E aí ela prende geralmente aquele nível que está instável no nível de cima. Então, ela firma a coluna no lugar. Legal, hein? Para a hérnia de disco, geralmente a hérnia de disco só aberta, ela resolve também o problema, né? Mas a diferença é mais
em questão de dor, pós-operatório, instabilidade, tudo isso Influencia muito, né? influencia bastante. Existe muita diferença entre homem e mulher? Ou é mais ou menos, hoje a cirurgia é mais feita, os diagnósticos são mais em homem e mulher, ou é meio a meio? Mais ou menos meio a meio, certo? Tem uma leve preferência, eu acho que pelas mulheres, assim, mas não é tanto tão notável, assim, quanto outras patologias, não. Entendeu? Mas as mulheres são mais fáceis de convencer a fazer um tratamento adequado do que os homens. Elas aceitam mais, Aceitam né? mais. E querem resolver. É. Interessante, né? Interessante demais. A saúde do homem é muito... O homem ainda tem muita... Só vai mesmo, você vê que o cara só vai no médico a hora que aperta. A mulher não, tem uma dorzinha, ela já procura, né? Já procura, e ela que tá certa, na verdade. Tá certo, né? exatamente. Errado tá a gente. Porque fica com a qualidade de vida ruim, né, doutor? Sim. Isso aí impacta num monte de coisa, sim, né? Sim, em tudo, né? Não, mas você que vê lá, você vê a limitação, né? Deve chegar muita gente no teu consultório com várias limitações, dor, tudo, né? Esses dias para trás eu operei um paciente de fora também que veio numa ambulância, sabe? Assim, tava 3 dias deitado, assim, não conseguia fazer nada. Então, tipo assim, aí você opera esse cara, no dia seguinte o cara tá indo embora, tranquilão. Você dá uma gratificação imensa. Assim, e esse foi minimamente vazio? Foi endoscópio. O cara chegou de ambulância. Chegou de ambulância. Muita dor. Muita dor. Limitado mesmo, assim, não conseguia ficar sentado em pé. Tava com muita compressão. Tinha um disco grande. Então, aí fomos, operou num dia à tarde, já era umas 7 horas, no dia de manhã foi embora andando, agradecendo. Mas que bom. Isso é muito bom. Eu acho que isso aí é a parte melhor de todas. Isso é melhor, né? com certeza. A melhor parte de todas é essa. De ver o paciente indo embora, ver o resultado, ver que o paciente saiu contente com o seu serviço, né? E, doutor, isso tudo, lógico, para as pessoas entenderem, tudo isso dentro de um ambiente preparado, num hospital, né? Você só opera em estruturas preparadíssimas, né? Só os hospitais que a gente trabalha sempre, o hospital que tem todo o suporte, dá todo o apoio para a gente, precisa de um negócio diferente, o hospital tá junto, entendeu? Precisa de um vídeo novo, sempre material de primeira. E o preto está muito bem servido, assim, acho que hoje o paciente que sai da equipe para fora é por falta de informação. Falta de conhecimento mesmo sobre o que tem. Hoje a gente tem hospitais na cidade que te dá todo o apoio necessário para fazer qualquer coisa aqui. Muito bom. Entendeu? Doutor, muito legal. Olha, bate-papo bacana. Acho que a gente conseguiu trazer muito conteúdo. É uma especialidade, assim, é uma especialidade um pouco diferente das demais, mas que são as hérnias de disco cada vez têm se tornado mais frequentes na população, né? Sim, hoje com a correria do dia a dia, né, e o paciente, na verdade, com a correria do dia a dia e com o acesso mais fácil à informação, acaba a gente tendo aumentado essa procura aí. Muito bom. Né? Legal, doutor. Obrigado por você ter participado comigo aqui desse Cash que Salva. E ficou muito claro que o tratamento perfeito não existe, que existe um tratamento individualizado. Exatamente. Né? E se o tratamento é individualizado, ele é um bom tratamento, né? Que é o que é bom para aquela pessoa, com certeza. Que é o que vai servir para ela, né? E vai resolver a situação dela, né? Com certeza. E aí isso sempre é o final da linha, né? Buscar sempre qualidade de vida e o paciente possa voltar aí o mais precoce a sua rotina. Legal. Gente, então foi muito legal. Hoje eu conversei com o Dr. Herbert Cunha, neurocirurgião, especialista em cirurgia da coluna. E hoje nós falamos bastante aqui das cirurgias de coluna minimamente invasiva, esse método maravilhoso que veio para revolucionar aí tanto a recuperação como o resultado dessas cirurgias, que são cirurgias importantes. A coluna não é um órgão fácil, né, doutor, de se mexer, requer muito estudo, né? Sim. Muito preparo. Imagino quanto que você não estudou, se preparou para estar fazendo isso, né? E quanto de experiência já são muitas cirurgias, né, doutor? Só de endoscópica, mais de 800 procedimentos já feitos. Nossa. Aí esse ano você vai bater 1000 tranquilamente, né? É um case, acredito que um case alto. É um case importante, com certeza. É isso aí. Então, pessoal, valeu, obrigado. Até a próxima. Valeu, até mais.